Estamos. Nossa, Acho eu que é a ouvi Andréia, né? baixinho, hein? Isto, eu... Boa, André. Tá dando pra ouvir. Tá bem baixinho, mas tá dando pra ouvir. E tá dando retorno também. Acho que não sei se você tá com o computador e com o celular. Tá dando pra ouvir a gente falando daí. Se quiser pôr o fone aí, anda. Faz scalp. Boa noite, galera. Mais um minutinho só, Casta. E aí já passamos pra tu. Tem pressa não, cara. Eu tô no metaverso. Sensacional. Tô de boa. Sensacional. Boa, a gente tá em 20 pessoas aqui já. Não, 19. Não, 20, tá certo. Boa. Cássio, você já arrumou uma pessoa aí pra ficar do seu lado, hein? Opa. Não sabemos quem. Já arrumou. Ah, é um pinguim ambulante, cara. Pô. Ó, e tem mais uma pelúcia chegando aí, ó. Boa. Top. Galera, então bora começar. E aí o pessoal vai chegando. Só descer aqui. Fazer as honras. Eita, aí. Galera, de novo, mais uma quinta-feira, mais uma resenha. Satisfação todo mundo, geral tá colando e mais uma quinta-feira a gente aqui, na 43 já, então a gente tá 43 semanas fazendo isso. Então, agora a gente é consagrado aí com essa presença ilustre aí do Casta, compartilhando um pouquinho do conhecimento dele. É um cara sensacional, de novo, tive a oportunidade de conhecer ele na Breakout, conheci um pouquinho mais, conversamos um pouquinho mais agora nesse festival, na Blockchain Festival. E, cara, é uma satisfação, Casta, ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter aceitado vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e agregar junto com a comunidade. Acho que é isso que a gente fala, né, de Web3, poder crescer, compartilhar e crescer junto. De novo, fica aqui o agradecimento em nome de toda a comunidade, em tudo que você representa para esse ecossistema. E é um prazer para a gente ter você aqui recebendo no nosso ambiente, no nosso cantinho. Cara, tá contigo, irmão. Pô, cara, mas depois dessa introdução eu fico até como, né? Vou até dar uma dançadinha aqui pra dar um axé aqui, com essa moral toda que, pô, pelo amor, cara. Olha só, muito obrigado, viu, pelo convite, pelo carinho, cara, pelas palavras de apoio. Eu fiquei muito, muito animado para fazer essa palestra e no metaverso, né? Esse talk, né? Eu gosto mais de termo de talk e diálogo do que de palestra, do que essa visão muito professorada, mas muito feliz de estar fazendo isso, de estar experimentando o metaverso e de dar a chance para a gente engajar de maneiras novas, né, e procurar por novos jeitos de fazer as coisas. Porque, no fundo, esse talk que a gente vai ter hoje também é um talk sobre novas maneiras de fazer as coisas. Tem uma máxima, né, espiritualista, né, uma máxima espiritual de que, assim como é no micro, é no macro, né? Então, as pequenas mudanças que nós fazemos em um microcosmo também são reflexos de mudanças que podem acontecer no macrocosmo ou na grande ordem das coisas. E o que a gente vai falar hoje é sobre mudanças, né, na ordem global, mudanças no dólar, CBDCs, real digital, e toda essa novidade que está chegando e que parece tão difícil de acompanhar e às vezes até tão difícil de entender. E eu já decidi começar compartilhando com vocês, antes da gente falar do que está mudando no mundo, seria legal a gente chegar no mesmo conceito do que é o mundo. É muito engraçado como às vezes a gente fala sobre assuntos, né, e toma alguns conceitos como se estivessem garantidos e a gente não tem a mesma visão sobre esses conceitos. E isso distorce toda a conversa, distorce toda a compreensão do que está rolando. Então, antes de a gente falar sobre ordem mundial e sobre mudanças no mundo, eu queria revisitar com vocês um conceito, que é o conceito de establishment.
né? Em português seria uma boa tradução, seria o conceito do poder estabelecido, tá? E eu busquei a primeira definição de establishment lá no dicionário Oxford, que é esse que está aqui no telão, né? O que é o establishment, pessoal? Segundo o Oxford, tem duas definições e é muito engraçado como as duas definições conversam entre si. A primeira definição é que establishment é uma ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui o que a gente compreende como uma sociedade, como um Estado, como um governo. Mas mais embaixo ele dá uma definição alternativa, cara, onde ele diz o seguinte: establishment não é nada disso. Establishment é a elite. Establishment são as pessoas que têm poder. O que faz sentido, né? Porque a ordem ideológica, econômica, política e legal, ela é extremamente influenciada e enviesada de acordo com os interesses da elite social, da elite econômica e da elite política, de uma sociedade, de um país, de um governo, de uma DAO, de um grupo de amigos, de uma família, né? Como é no micro, assim é no macro, né? Como é dentro, também é fora. E vamos entender, então, por que o nosso establishment atual está mudando e, mais importante, como que o nosso establishment foi formado. A gente não precisa ir muito longe, mas também não é tão perto, tá? A gente pode voltar para a era medieval, ok? Lá nos anos de 1500, deixa eu antes para lá, mas vamos voltar um pouco para a era medieval, ok? Naquela época em que o establishment, ou seja, os eixos de poder do mundo moderno, eram dois grandes eixos, a realeza e o clero, né? O rei e o papa. Isso é claro, a nossa visão ocidental, né, pessoal? Nós somos aqui frutos de uma cultura extremamente eurocêntrica, né? E nós contamos a nossa história a partir daí. A história global é muito maior, mas para efeito de similaridade, de compreensão, eu vou focar nesse ramo. Até algum tempo atrás, nós compreenderíamos o establishment como um acordo entre a igreja, que é o clero, e entre o Estado, que é a realeza. O clero é o clero, a realeza é a realeza. Só que para manter o establishment funcionando. Como é que eles colaboram entre si, né? A igreja legitima o Estado. Por que um rei era rei? Ok? Um rei era rei porque ele tinha um mandato divino. Ele era um representante de Deus, um chefe executivo divino, que tinha a outorga direta de Deus, e isso era a noção compreendida, né, naquele momento, de que Deus literalmente autorizava aquele cara a tomar toda e qualquer decisão que ele achasse melhor, e essa decisão era inquestionável, desde que o quê? Desde que o Papa colocasse a coroa na cabeça do rei. Não é à toa que quem coloca a coroa na cabeça do rei era o Papa, porque a igreja, como a representante da palavra divina, dá para o rei a outorga divina, e o rei gerencia a comunidade, a realeza gerencia a comunidade, coleta taxas da comunidade e financia a igreja de volta. Então existe um loop, uma simbiose entre esses eixos de poder, tá? A igreja legitima o Estado mantém a igreja. Esse ciclo, tá, foi quebrado a partir de duas invenções tecnológicas. A primeira delas sendo a prensa impressa, ok? E a segunda sendo a invenção do banco e das finanças, tá? Especialmente quando a gente entra no mundo das cédulas e dos títulos, né, que também se beneficiam da invenção da prensa impressa. Quando nós inventamos, cara, a prensa impressa, nós permitimos a livre divulgação de ideias. O conhecimento escrito, até antes da prensa impressa, era restrito aos escribas. Quem construía material escrito eram os escribas, e os escribas eram da igreja. Então a igreja tinha o monopólio da produção do intelecto escrito. E quando a gente inventa a prensa impressa, a gente quebra esse monopólio e permite a divulgação de ideias contrárias em forma escrita. O começo do protestantismo era um panfleto, né, o panfleto de Lutero, que foi replicado via prensa impressa e espalhado por toda a Europa. Só que junto com esse fenômeno cultural e religioso e até sociológico, a gente teve uma evolução econômica, quando as cidades-estado italianas, após a queda do Império Romano, se tornaram um polo de inovação financeira e criaram os primeiros passos, né, do que a gente hoje entende
como bancos e finanças. E o que aconteceu, cara, é que essas duas invenções racharam o sistema do establishment e entraram, né, com um novo componente. É como se tivesse um jogo e, olha, agora o jogo tem um novo jogador. Né? Quem jogava esse jogo era o Estado e a realeza, era o Estado e o clero, e agora os banqueiros estão jogando. Os banqueiros, cara, se tornaram, pela sua eficiência no gerenciamento do dinheiro e na habilidade matemática, né, de calcular e aplicar juros e fazer negócios e intermediar negócios, o que aconteceu é que essa eficiência drenou o dinheiro. Tanto o dinheiro do Estado como o dinheiro da igreja foi drenado pela atividade bancária, porque simplesmente eles eram mais inteligentes na manipulação dos números. Eles eram muito mais espertos na arte da negociação. Com isso, tirando-se o dinheiro do Estado, o Estado tem dificuldade de financiar a igreja, né? E tirando o dinheiro da igreja, a igreja também se enfraquece. Eventualmente, cara, isso leva à ascensão de uma família particular, né? Lá nas cidades-estado italianas, conhecida como a família de Medici. Esses caras eram agiotas, tá? Mas, eventualmente, um desses caras, que acho que era o Giovanni, ele era tão bom no que ele fazia que ele realmente se tornou um cara muito poderoso. Essas aqui são palavras do Papa Pio II sobre o Giovanni de Medici. Olha o que um papa falava naquela época sobre um banqueiro. Questões políticas são determinadas na sua casa. Quem ele escolhe exerce o poder. Ele é quem decide sobre a guerra e a paz, e ele é quem controla as leis. Esse cara é rei em tudo, menos no nome. Gente, o capitalismo nasce aqui, tá? Essa frase, para mim, é a síntese do nascimento da era capitalista, onde, na verdade, quem exerce poder é quem consegue fazer o melhor manejo do capital, é quem acumula capital. Acumular capital financeiro é acumular capital cultural, é acumular capital de influência, é acumular capital político, é acumular todos os tipos de poder na forma da fungibilidade do dinheiro, né? Muito louco como isso foi inventado. Não é assim desde sempre, ok? Isso é uma invenção relativamente nova na história da humanidade. Só que acontece, cara, a era do Estado secular, né, que foi a era que se sucedeu à era do Estado e Igreja, tirou a Igreja do rolê, evoluiu a realeza para governos e colocou os bancos no lugar. Então, o jogo, que passou a ser um jogo de 3, a igreja perdeu o seu lugar no establishment. A igreja é influente, claro, né? Um papel importantíssimo na vida de muitas pessoas, mas você não tem mais um papa que tem um exército, um papa que decide sobre quem vive e quem morre, um papa cuja palavra final decide os rumos de uma guerra. Isso agora coube à era do Estado secular, que é uma era regida por governos e bancos. E a dinâmica é muito engraçado, porque a dinâmica ainda é parecida, né? O banco financia o governo e o governo é que legitima o banco. O banco, na verdade, especialmente o Banco Central, né, de cada país, é uma instituição que usufrui do monopólio de poder imprimir o dinheiro, que é o único dinheiro aceito naquele Estado-nação. O Fed, por exemplo, que é o Banco Central norte-americano, foi estabelecido em 1913, onde o governo americano dá para o Fed o apoio da força de lei. Fed, só tem $1 que vai aceitar, e esse dólar é você de poder ser uma entidade que tem o privilégio de ter a impressão dessa moeda. Em contrapartida, o que o sistema bancário faz? O sistema bancário financia o governo. Porque até a época anterior, os bancos não financiavam os governos, os bancos estavam quebrando os governos. Os bancos eram mais poderosos que os governos. Então, um novo arranjo teve que ser feito para se montar um novo establishment, onde os bancos são simbióticos aos governos e não mais entidades puramente privadas e tão independentes. Elas têm ainda algumas regalias e alguma independência, mas existe uma simbiose. Governo legitima banco, banco financia governo. E essa era do Estado secular, tá? Ela prevaleceu enquanto não houve mais uma ruptura tecnológica. O que a gente viu? Rupturas tecnológicas, como o banco e a prensa impressa, quebram o establishment e forçam o establishment a se reorganizar.
E esse estado da era secular que a gente está vendo aqui não é mais o que nós vivemos hoje, tá? Porque a gente teve a invenção da internet. A invenção da internet quebrou esse establishment que a gente está vendo aqui. Porque com a invenção da internet, nós conseguimos criar as megacorporações. A Alphabet, né, que é a Google, a Amazon, Meta, Apple, todas essas empresas hoje, cara, elas são extremamente poderosas e elas têm braços no mundo inteiro. Essas corporações podem até ter nascido do berço do empreendedorismo norte-americano e terem se aproveitado, né, do sonho americano, da mentalidade americana, mas elas não são americanas, elas são elas. A Apple é a Apple, né? Ela é algo em si só e não está sujeita a um governo, não atende aos interesses de um governo ou de um banco. Hoje, as grandes corporações rivalizam com governos e rivalizam com bancos. Elas são, por si só, na era pós-Estado secular, um eixo de poder plenamente estabelecido. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, um escândalo como aquele da Cambridge Analytica, que permite a uma manipulação de mídia social influenciar nos resultados de uma eleição da maior democracia do mundo, da democracia mais madura do mundo, que é a democracia norte-americana. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, estou falando que isso é um fato. Né? Essas tecnologias hoje influenciam o resultado e o destino do governo de diversos países ao redor do mundo. E lucram com isso. Lucram absurdamente. Aqui, cara, é aquele exemplo, né? Poucas empresas dominam marcas gigantescas, inúmeras marcas ao redor do mundo. Isso aqui é a fatia do mercado tecnológico, cara. Apple, Amazon, Alphabet, que é a Google, Microsoft e Facebook são 50% de todo o valor do mercado de tecnologia global. E o resto? O resto é o resto, mano. A gente nem enxerga. Isso não é aquela visão tradicional que nós temos do livre mercado, onde várias empresas concorrem entre si, e como essas empresas concorrem entre si, o fator da concorrência entrega o melhor resultado para a população que se beneficia da mão invisível do livre mercado. Isso aqui é a mão invisível do livre mercado esbofeteando nossa cara todo dia. É isso que está acontecendo. Essas empresas são uma espécie de uma oligarquia global. Tá? Tem um filósofo, tá, chamado Yannis Varoufakis, olha aí o negócio da Cambridge Analytica, tá? Influenciando as eleições norte-americanas. E essa reportagem é muito interessante, né, falando que a nova ordem global, ela é regida por grandes corporações e por megacidades, e não por países. Então, o establishment já não é a era do Estado secular, já é um establishment diferente. Esse cara aqui, chamado Yannis Varoufakis, que é um filósofo e economista grego, esse cara foi ministro das finanças na Grécia, enquanto a Grécia estava falida, e esse cara literalmente viajou lá para a reunião na zona do euro para sentar com todos os países da Europa e negociar, mano a mano, o resgate, tá? O resgate da Grécia falida. E ele tem um livro muito bom chamado Tecnofeudalismo, e o Yannis argumenta que a formação das megacorporações matou o capitalismo original. Tá? Nós não vivemos num regime capitalista e muito menos vivemos num regime democrático. Tá? Eu ainda acho que a gente vive num regime capitalista, mas democrático com certeza não. A disparidade, tá, social entre os 1% mais ricos do mundo e os 99% menos ricos, né, digamos assim, essa disparidade aumenta desde a década de 70, desde que as moedas fiduciárias foram inventadas, né, que o dólar perdeu o lastro para o ouro. A cada ano que passa, em 72 anos de história, em 52 anos de história, nós não vimos uma redução na desigualdade social e econômica, nós só vimos um aumento. Mesmo em países que têm prolongados períodos de governo de esquerda, mesmo nesses países, nós assistimos uma crescente exacerbação e um aumento entre o poder de capital dos 1% mais ricos e a perda de capital dos 99% mais pobres.
Se nós realmente vivêssemos em um regime que tem uma democracia efetiva, nós não teríamos esse efeito. Se você vota na esquerda ou você vota na direita e você acha que está fazendo alguma diferença, mas a desigualdade social aumenta, apesar do seu voto, isso quer dizer que o seu voto não é a única coisa que influencia os rumos da sua nação, os rumos do seu coletivo, os rumos da sua sociedade. Existem outras forças que atuam por trás disso tudo e que garantem que os 1% consigam ter cada vez mais privilégios e acumular mais riqueza, independente de qual é a ideologia política prevalente, de qual é o governo, de quais são os políticos que estão sentados no poder. O Yanis Varoufakis chama isso de tecnofeudalismo, uma era em que o mundo está sendo regido por uma oligarquia de empresas gigantescas. E a classe política perdeu força em função do poder de capital econômico que esses caras concentraram. Muito parecido com o momento no passado em que os banqueiros acumularam tanto dinheiro que eles tiraram o poder da realeza e tiraram o poder do antigo clero. E você pode falar então, né? Pô, Casta, agora ferrou, né, Casta? Você acabou de descrever o apocalipse, Casta. Tamo ferrado, cara. Mas o fato é que temos mais uma inovação tecnológica. Lembrando que inovações tecnológicas modificam o establishment, ok? E a gente tem essa inovação tecnológica muito maneira chamada de cripto ou blockchain. E eu até colocaria inteligência artificial nessa apresentação, lado a lado com cripto e com blockchain. Essa inovação, cara, é uma ameaça para o establishment. Do mesmo jeito que a prensa impressa ameaçava a era do Estado-Igreja, do mesmo jeito que a internet causou fricções na era do Estado secular, hoje, cripto ameaça essa era tecnofeudalista. Essa era onde 1% do mundo manda no resto dos 99%, independente do que aconteça. Por quê? Tá? Porque cripto trabalha com o conceito da descentralização. Eu sempre brinco o seguinte, o pessoal acha que blockchain ou que Bitcoin é um dinheiro descentralizado. Mas, cara, cripto não é e não se trata de descentralizar dinheiro. Cripto se trata de descentralizar processos de confiança. Dinheiro, cara, é um processo de confiança, mas é só um deles. Nós estamos aonde estamos, na situação que estamos hoje, por quê? Porque nós somos 8 bilhões de pessoas. E nós, como humanidade, não fomos capazes, até muito pouco tempo, de criar grandes organizações com muitos seres humanos sem que nós centralizássemos poder para que esse poder centralizado organizasse o resto da sociedade. Nós podemos pegar, por exemplo, os experimentos de economia comunitária ou de economia colaborativa. Um grupo de pessoas se junta e fala, nossa, nós somos tão bons, nós somos tão de coração puro, vamos nos organizar e fazer uma sociedade nossa, sem essa corja de políticos corruptos que sujam a humanidade. E essa nossa sociedade utópica, pessoal, ela funciona no começo, com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 30 pessoas. Quando essa sociedade utópica atinge 1.500, 2.000, 30.000 pessoas, ela quebra. Ela não consegue funcionar, porque nós não temos tecnologia para organizar essa quantidade de pessoas sem que elas se confundam entre si, sem que elas se desenrolem umas com as outras, e aí, eventualmente, isso colapsa. A única maneira que nós encontramos até hoje de escalar grandes organizações humanas foi através da centralização de poder. Só que, eventualmente, a centralização de poder, ela permite uma escalabilidade e uma eficiência gigantesca, mas ela cria incentivos econômicos para que os agentes centralizadores se corrompam e passam a usar desse benefício da confiança centralizada em favor próprio. Vamos ver um exemplo. Nós tivemos a pandemia, Covid, né? Covid-19. Nessa pandemia, cara, a gente
basicamente paralisou o comércio e a indústria e todas as linhas logísticas no mundo inteiro. Nós empobrecemos como humanidade. Pessoas tiveram que ir para o hospital, um monte de dinheiro foi impresso e gasto com máscara, com leito, com estações de emergência, kits, teste, propaganda, pesquisa, desenvolvimento de vacina. A extração de commodities foi penalizada. As linhas de produção, de refino de material, de criação de bens e serviços, tudo isso foi paralisado. O comércio foi paralisado quando nós entramos em lockdown. Então, nós tivemos um período, cara, de mais ou menos alguns meses até um ano, de como você considera, onde todos nós empobrecemos. Cara, sabe o que aconteceu nesse período? Os 0,01% mais ricos do mundo multiplicaram suas fortunas. Não é que eles fizeram, tipo, um tradezinho de 10%. Os caras multiplicaram a sua fortuna. Caras como Zuckerberg, caras como Bezos, enriqueceram pornograficamente. Não tem outra palavra, é obsceno. Os caras enriqueceram de um jeito absurdo. E aí você tem que se perguntar, como que esses caras enriqueceram tanto se a humanidade não foi capaz de produzir valor real nesse intervalo de tempo? Se, na verdade, nós empobrecemos como humanidade, como que esses caras enriqueceram tanto? E a resposta é muito simples, cara. Eles não enriqueceram. Eles apenas sequestraram a riqueza dos 99% mais pobres. Basicamente, nós inventamos uma engenhoca econômica, social, cultural e política que constantemente drena valor dos 99% e direciona valor para os 1%, independente do que qualquer um de nós faça. Ou você está no lado que captura valor do dreno, ou você está no lado que é drenado. A nossa real divisão não é entre esquerda e direita. A nossa real divisão é ou você está do lado que está sendo drenado, ou você está do lado que está drenando. E é muito interessante para as pessoas que estão do lado que está drenando, que as pessoas que estão sendo drenadas não se conscientizem desse fato e briguem entre si. Tá? E o que agora a gente vai fazer? Como que nós vamos lidar com isso? Com criptomoedas, com blockchain, porque agora nós temos uma tecnologia onde nós podemos tentar fazer o que já tentamos fazer nas décadas de 70 e 80, que é, dane-se o sistema. Se o sistema está estragado, então nós podemos fazer um sistema novo. Só que esse sistema novo, cara, tem que funcionar para muito mais pessoas. Esse sistema novo tem que ser tipo uma arca de Noé, sacou? Ele tem que realmente poder colocar todos os animaizinhos, todas as pessoas, todo mundo que quer sair e quer fugir tem que caber nessa arca. E nós não tínhamos tecnologia para construir uma arca econômica, uma arca social, uma arca política que realmente abarcasse centenas de milhares, milhões, bilhões de pessoas. Porque a gente sempre cai no mesmo problema. Quando começa a ficar difícil, a gente centraliza poder. Quando a gente centraliza poder, nós automaticamente criamos novos corruptos. O problema da corrupção não são os corruptos, é que o sistema fabrica os corruptos. Então, nós precisamos de sistemas que não tenham tantos incentivos econômicos para a corrupção de seres humanos. E efetivamente, né, sistemas que descentralizam a confiança podem permitir esse tipo de coisa. Esse, pessoal, é a ambientação do estudo que eu estou fazendo. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer levantar alguma consideração, porque depois a gente pode só fazer um paralelo sobre o que está acontecendo em cima desse estudo com o dólar e a chegada das CBDCs do real digital, que é a conclusão desse estudo aqui. Ah, o pessoal ficou tímido, será? A única pergunta ruim, pessoal, é aquela pergunta que não foi feita, tá? Não existe pergunta ruim, tá? Pode perguntar aí, Castro. Manda, Zulu. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, cara. Eu queria saber, assim, se, né, nesse sentido que você apresentou, né, como que, se você acha que a gente vai caminhar para a mesma coisa que está o sistema tradicional hoje,
ou mesmo com a blockchain, a gente não vai caminhar para isso, sabe? Porque pode acontecer de, quando se instalar o real digital, a gente esquecer do descentralizado, vamos dizer assim, tá ligado? E as pessoas, assim, falam assim, para que o descentralizado se tem o real digital aqui? Então, e aí a gente vai continuar caminhando para a mesma coisa que a gente tá hoje, assim. Como que você vê isso? Cara, essa sua pergunta é o gancho perfeito, tá? Para a gente continuar elaborando o assunto. Você pode falar e ver, a gente falou de alguns ciclos, né? Vamos voltar, por exemplo, para a era do Estado e Igreja. Cara, naquela época, se o rei acordasse virado, com mau humor, e alguém esbarrasse por perto dele, e ele olhasse para aquela pessoa e falasse assim, olha, decapita essa pessoa agora, tá? Simplesmente, executa essa pessoa. Aquela pessoa seria executada, cara. E ninguém ia reclamar. Você entende? A sociedade daquela época acharia isso tranquilo, porque, afinal de contas, ele é o rei, ele pode. Isso não acontece mais hoje. Tá? Existe uma leitura desse fenômeno num livro chamado A Praça e a Torre, do Neil Ferguson. Mesmo cara escreveu um livro chamado A Ascensão do Dinheiro, que conta a história do dinheiro no mundo. O livro A Praça e a Torre, ele descreve um cenário que é mais ou menos o seguinte. Seres humanos se organizam naturalmente assim, tá? Pelo menos até agora. Nós centralizamos poder na torre e a torre organiza, controla, mas ao mesmo tempo explora a praça. Então quem está na praça são os 99%, quem está na torre são os 1%. Eventualmente, cara, a torre ela se corrompe e ela começa a abusar do seu próprio poder. Só que isso só vai até o ponto em que a praça desenvolve tecnologia o suficiente para deixar de tolerar essa corrupção. Então, do mesmo jeito que hoje nós não podemos mais tolerar que um presidente de uma democracia estabelecida arbitrariamente escolha pessoas para ser executada em praça pública, né, em algum momento nós podemos ser menos tolerantes a essa orgia financeira que é o balaio dos bancos e das grandes empresas. O que nós precisamos é criar tecnologias para criticar esse arranjo e para forçar esse arranjo a ceder poder de volta para a praça. Nós não vamos, cara, isso é minha opinião pessoal, tá? Não sou um profeta, mas minha opinião pessoal. Nós não vamos ver no próximo ciclo de reorganização do establishment uma utopia criptoanarquista. Não dá. Nós, como humanidade, não estamos prontos para viver numa utopia criptoanarquista. Basicamente, o que vai acontecer, se um grupo de cypherpunks conseguisse destruir todos os governos do dia para a noite, nós automaticamente colocaríamos novos governos no lugar. Nós faríamos isso por conta própria. Nós não seríamos capazes de coexistir num modelo auto-organizado, criptoanarquista, com 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, só porque todo mundo está com Bitcoin na carteira. Tá? O Bitcoin ele é uma solução econômica, cara, para a máquina inflacionária, mas ele não é uma solução de reorganização política de escala de 8 bilhões de pessoas. Então a gente vai ter que ter alguma coisa no meio do caminho. Quando eu vejo CBDCs, você pode falar, Casta, CBDC é bizarro, né? CBDC, o governo ele vai poder ter uma moeda totalmente digital e ele vai poder controlar todas as nossas carteiras. Sim, isso está em jogo, tá? Mas ao mesmo tempo, cara, se todo o nosso dinheiro estiver numa CBDC e algum dia um político desviar 7 bilhões de dólares para uma construtora corrupta e essa informação vazar, então nós todos vamos poder virar para esse governo e falar, olha, bicho, abre a porra da blockchain agora. Entendeu? Qual é a justificativa que um governo estabelecido em blockchain vai ter para proteger e dar guarida para altos tipos de corrupção quando essa corrupção for rastreável on-chain? É um efeito de cavalo de Troia. Tá? Eu vejo as CBDCs como um grande cavalo de Troia. É quase como se o establishment reconhecesse ou eu adequo a essa tecnologia ou eu quebro, ou eu morro. E establishment, cara, governos topam tudo, menos morrer. Os establishments
tem, acima de tudo, um instinto de sobrevivência e perpetuação. O establishment, cara, ele prefere metralhar pessoas na rua do que abrir mão do poder que ele tem consolidado. Então, o que a gente está vendo, na minha opinião, com esse avanço das CBDCs, é um establishment que decidiu, já que eu não posso matar as blockchains, eu pelo menos vou tentar adotar elas de forma que eu perpetue meu poder por mais tempo. Mas eu acho que as mudanças que isso vai provocar na ordem social e na maneira como nós pensamos é um cavalo de Troia que vai devolver poder de volta para as pessoas. Não vai ser o nosso sonho, entendeu? Mas a ideia é, a cada vez que você destrói a torre, você tem que reconstruir uma torre menos alta. E pelo menos, cara, historicamente, se você volta lá para o Império de Alexandre o Grande, Gengis Khan, depois para a era do Estado-Igreja, depois do Império Romano, depois para as primeiras repúblicas, depois para as primeiras democracias, para o que nós temos hoje, no zoom out, nós, como humanos individuais, estamos cada vez menos tolerantes à opressão, menos tolerantes à corrupção. E eu acho que o que a gente está assistindo, que é essa amálgama de coisas centralizadas, descentralizadas, CBDC, protocolo regulado, protocolo criptonativo, protocolo anônimo, é uma sopa tecnológica, cara, que o que vai sair do outro lado dela, eu não sei o que vai sair, mas eu acredito que vai ser uma torre menos alta, entendeu? Alguém fez uma pergunta. Casta. Qual rede... Oi, desculpa. Não, pode perguntar aí do pessoal do chat aí, pode dar uma lidinha e depois eu pergunto, fica à vontade. Tá bom. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que é anônima, né? Qual rede hoje em dia você vê com maior potencial de coordenação descentralizada? Eu não acredito, cara, que a coordenação descentralizada, ela venha com uma única rede. Eu acredito que a coordenação descentralizada, ela vem num mundo de múltiplas redes interconectadas, tá? Mas eu, em termos assim de como as redes são organizadas, a rede que eu acredito que tem o melhor potencial é o ecossistema da Cosmos. Em termos idealistas, é onde eu vejo que está mais avançado. Só que qual é o rolê, né, da Cosmos? É tão descentralizado que não tem nenhum token para você comprar, sacou? E eu acho que essa é a sacada. Enquanto, cara, você acreditar que você vai comprar um token de uma rede e vai ficar rico, você já está centralizando. Você está centralizando em um único token, sacou? Mas quando a gente pensa numa rede como a Cosmos, onde são várias zonas interconectadas em pé de igualdade e não tem um token central, eu vejo o maior potencial ali. E aqui a pergunta do William. Desculpa, não entendi porque se sumir o dinheiro e ficar somente Bitcoin, nós precisamos de um governo. Não conseguimos nos auto-organizar? William, para você responder essa pergunta, cara, você pode fazer um tour pelas DAOs que existem hoje no mundo cripto. Os caras têm descentralização via token e eles não conseguem se organizar nem em centenas ou dezenas de pessoas. Tem um exemplo muito bom do próprio Yanis Varoufakis, cara. Imagina que o Brasil estaria trabalhando com Bitcoin, tá? Então o Brasil foi hiperbitcoinizado. Ou seja, acabou o real, não tem impressora, não tem inflação, tudo é Bitcoin. E aí tem o governo, tem as pessoas, tem o comércio. Em maior ou menor grau, esse governo, se ele manda mal, ele vai ser um governo pobre. Se ele mandar bem, ele vai ser um governo rico. Mas algum tipo de gerenciamento vai existir. Imagina, cara, que nessa situação, nesse Brasil bitcoinizado, bate uma pandemia Covid-19. O que todos os países, ou pelo menos todas as democracias capitalistas fizeram quando elas foram confrontadas com a Covid-19? Todas elas imprimiram dinheiro. Esse dinheiro foi impresso para responder à pandemia. Idealmente, né, para comprar leito, para comprar teste, para desenvolver vacina, para um monte de coisa. Claro que boa parte desse dinheiro foi desviado, foi roubado, foi corrompido, foi abusado, foi tudo que você imagina, mas uma parte desse dinheiro chegou aonde devia chegar e configurou uma resposta à pandemia. Agora, se você tem um governo totalmente baseado em Bitcoin e você bate uma pandemia Covid-19, ou esse governo tem caixa para responder à crise, ou ele não tem. E se ele não tiver, o que acontece é que as pessoas vão morrer na rua.
E se as pessoas começam a morrer na rua, então as pessoas vão saquear as lojas. E se as pessoas vão saquear as lojas, então elas vão invadir residências. E aí, cara, a sociedade morre, a sociedade acaba. Você entende? A impressora não é o mal da nossa era. A impressora é simplesmente uma ferramenta que é utilizada para reforçar um arranjo corrompido. Matar a impressora não é a solução final, não é a resposta definitiva. A resposta definitiva é como nós nos organizamos. Então, cara, a revolução blockchain, o endgame da revolução blockchain não é uma revolução econômica, é uma revolução política. É uma revolução que reorganiza a humanidade de uma maneira a reduzir a desigualdade social, a reduzir a desigualdade econômica e como eu diria, né, pelo menos no meu ideal tecnofilosófico, espelhando a visão King, no discurso dele, Eu Tenho um Sonho, onde ele fala o seguinte: nós deveríamos ter um mundo onde seres humanos são medidos pela qualidade do seu caráter, pelo calibre do seu caráter. E eu acho, cara, que quando a gente começa a falar de descentralização de confiança, nós abrimos pelo menos uma luz no fim do túnel para nos aproximarmos de uma organização como essa, sacou? Vamos lá, mais perguntinhas? Aqui a pergunta do... Oi, desculpa, fala aí. Deixa eu aproveitar que eu acho que tem a ver com essa. Tô. Oi, Dario. Pode mandar. Puxa aí. Não, Cássia, quando você fala da questão da tecnologia, que ela pode romper esse ciclo, e você coloca a blockchain, você coloca a cripto e a inteligência artificial nesse meio, como a inteligência artificial hoje, vamos dizer que ela é um monopólio das grandes corporações e ela pode ser facilmente, entre aspas, facilmente enviesada, você não acha que ela é um perigo extremo para a própria blockchain, para a própria cripto? Excelente pergunta, cara. As IAs, ok? Elas não são tão centralizadas assim. A gente pode ter os principais, né, as principais ferramentas de IA hoje funcionando em data centers centralizados. Mas o que está por trás disso, cara, é que nós sabemos construir IAs. A fórmula para se montar uma IA, ela é alguma coisa de domínio público. É uma coisa tão pervasiva quanto a criptografia, ok? E ainda assim, cara, IAs não são tão fáceis de se controlar. Quando você tenta domar uma IA, o que acontece é que no processo de domesticar essa IA, você tira poder da IA. Porque o poder de uma IA reside na capacidade dela de atuar livremente. Se você enviesa a IA, você reduz a capacidade dela. Tá? Eu acho, cara, que no médio prazo, e agora eu vou dar um salto temporal, tá? Eu estou falando de alguma coisa daqui a alguns anos, ok? Eu diria alguma coisa entre 5 a 15 anos no futuro. IA e blockchain não é, cara, a GIX, não é Singularity DAO, sacou? IA e blockchain é o seguinte... nós aqui nos reunirmos, todos nós que estamos aqui nessa palestra, e falar o seguinte: galera, vamos criar uma sociedade alternativa nossa. Como que nós podemos criar uma sociedade alternativa nossa de uma forma diferente? Nós nos sentamos juntos e nós escrevemos uma carta constitutiva, uma constituição. E essa nossa constituição define todos os parâmetros do ideal da nossa sociedade. A gente pega essa Constituição e bota ela na mão de uma inteligência artificial neutra, sem viés, feita de forma pirata que seja, ok? E essa IA pega a Constituição e assume o controle da sociedade. Ela cria uma série de contratos inteligentes que nós podemos auditar, ela cria uma política monetária com uma moeda circulante nossa, e nós temos uma sociedade onde não é necessário centralizar poder na mão de um ser humano. Nós temos uma sociedade. Quem nos governa? Nenhum de nós. E, ao mesmo tempo, todos nós. Entendeu? IAs são muito mal compreendidas, cara. IAs são agnósticas. Por mais que a gente romantize Exterminador do Futuro, sacou? Eu Robô. IAs não são assim, tá? IAs são programas, cara. IAs são programas que, de forma coletiva, aprendem a estabelecer relações entre conceitos e até mesmo captar a subjetividade humana. Uma IA,
neutra ou uma IA desbloqueada seria plenamente capaz de construir uma sociedade baseada numa Constituição, obedecendo todos os princípios daquela Constituição ao pé da letra. E por que isso é importante? Porque se nós tentarmos fazer isso e nós formos programar os contratos inteligentes da nossa sociedade, sabe o que vai acontecer? Nós somos 30 pessoas tentando programar. Vai ter bilhões de pessoas tentando hackear. Nós vamos perder o jogo. Tem um documentário muito bom, cara, chamado AlphaGo. Esse documentário conta a história de como uma IA derrotou um ser humano no jogo de Go. Go é aquele xadrez chinês, né? Onde o cara tem bolinha preta e branca e as bolinhas preta e branca vão se comendo e ocupando o tabuleiro. A complexidade do Go, cara, é ordens de grandeza acima da complexidade do xadrez. Depois que o Deep Blue derrotou lá o campeão mundial de xadrez, a gente ainda não tinha uma IA que derrotou um ser humano em Go. E os caras criaram uma IA que jogava Go de forma absurda. E chamaram para confrontar, né, essa IA o maior jogador de Go do mundo, que era um asiático. Só que esse cara não é tipo o maior jogador de Go do mundo por pouco. Esse cara era o maior jogador de Go do mundo em contexto. O cara era uma máquina de Go. O cara era o ápice da humanidade. Nenhum ser humano na face da Terra nunca foi tão foda quanto esse cara no Go. E ninguém chegava perto dele. E esse cara foi jogar com a IA. E a IA jantou o cara. Comeu o cara com pimenta ou comeu o cara com sucrilhos no café da manhã. O cara não teve a mínima chance contra a IA. E o que é, cara, um contrato inteligente se não um jogo? Um jogo de regras. De um lado, alguém que quer fazer a regra prevalecer, e do outro, alguém que procura por buracos nessa regra para explorar o jogo. Uma IA, cara, é capaz de montar um sistema de contratos inteligentes que é humanamente inviolável. Então, aí sim a gente consegue pensar em modelos alternativos de organização onde nós conseguimos escalar sociedades descentralizadas sem cair no problema de ou acabar centralizando na mão de poucas pessoas ou acabar a sociedade se explodindo no meio. Aí você pode perguntar, Casta, é isso que vai salvar a gente? Cara, não sei, sacou? Mas isso é um exemplo de possíveis alternativas para um mundo pós-democrático, para um mundo pós-capitalista. Não que vá ser essa, mas é esse tipo de linha de pensamento que realmente pode criar um novo establishment no futuro, sacou? Tem mais perguntas, pessoal? Top demais. A minha ia um pouquinho dentro da resposta que o Zulu também perguntou e você respondeu. Tem um vídeo, enfim, que eu gosto bastante, que é do Karnal, do Leandro Carnal, do filósofo e historiador, fazendo um pouquinho, enfim, dissertando um pouquinho sobre um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne. E aí ele fala muito sobre isso, né? E aí ele também olha para o passado e aí ele traz alguns exemplos. Por exemplo, a Revolução Francesa, que, por exemplo, depois um tirano, mas logo depois colocou outro. Aí ele fala, se não me engano, por exemplo, de Mussolini. Daí ele fala também sobre Hitler, que tiraram Hitler do poder e colocaram outro. Então ele navega muito nas águas de o quão o ser humano verdadeiramente quer estar livre, né? Quer ser livre. E por que no final das contas a gente bate tanto no imposto, né? E a gente sempre tem esse discurso, né? Ele exemplifica, ele elenca muito. A gente sempre tem o discurso, nunca se cobrou tanto imposto na vida, nunca os políticos foram tão ruins, nunca a nossa geração agora é a pior geração que já teve. A gente nunca tem essa melhoria, essa visão de melhoria, mas a gente sempre está com essa demanda de eleger novas pessoas para aumentar o imposto, novas pessoas para sugar mais a gente. Então ele navega muito nessa ideia do o quão verdadeiramente nós estamos preparados para lidar com a liberdade, né? E aí eu acho que navega muito dentro dessa ideia financeira. Será que verdadeiramente, assim, verdadeiramente, o ser humano está preparado para ter uma, digamos, essa utopia que seria essa autocustódia, essas finanças descentralizadas? Então eu gostei muito dessa resposta, era só meio que ser provocativo nesse sentido também. É uma excelente consideração que você fez, cara. Você preferia viver
numa era em que, se você falasse que a Terra era redonda, você seria torturado nos fundos da dungeon de um castelo e depois executado em praça pública, ou viver na época de hoje, onde a gente pode se reunir no metaverso e reclamar à vontade do governo? Mil vezes hoje. Então eu não sei se as coisas pioraram. E ainda eu 1000 vezes hoje. Eu extrapolo mais ainda o raciocínio. Você preferia viver como um rei há 100, 200 anos atrás, ou como uma pessoa de classe média hoje, né? Porque se for considerar rei, não tinha saneamento básico mínimo, vivia, sei lá, 50 anos no máximo. Hoje a pessoa que não é rica, não desfruta de uma liberdade financeira gigante, ela tem pelo menos um celular, ela tem acesso à internet, ela consegue ter um conforto que um rei de 100 a 200 anos atrás também não tinha, né? Sim, essa sensação que a gente tem, tá, de que tá tudo pior do que nunca, é porque tá tudo pior do que nunca no nosso ciclo, ok? Dentro do nosso establishment recente. Nós tivemos, sim, cara, uma era de ouro, pelo menos para o mundo ocidental, após a Segunda Guerra. As grandes democracias capitalistas, o que a gente entende como primeiro mundo, esses caras tiveram boas décadas, em 70, 80 e 90. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, pega um coroa lá, um coroaço já, o cara mais velho, sei lá, o cara já é avô, por exemplo. Tu vai ver esse cara com uma casa, 2 carros na garagem, né, uma família com 3 filhos, todo mundo formado, os caras viajando, tirando férias. Aí você vê a profissão desse cara. O cara era bancário. O cara era contador, sacou? O cara era qualquer emprego normal, cara, que nem um diploma de ensino superior talvez fosse necessário. Então nós já tivemos, sim, no nosso ciclo, do nosso establishment, um ápice, e nós estamos em decadência nesse establishment. Então esse raciocínio de que está tudo pior, faz sentido dentro do nosso intervalo de tempo da nossa memória de curto prazo. E aí a gente vai passar por isso porque a gente vai entrar num período de transição para um novo formato. Mas na grande ordem das coisas é aquela história. Vamos destruir a torre e construir uma torre menor no futuro. Esse processo de reconstrução, ele é traumático, ele é instável e ele gera em nós essa sensação que a gente não gosta, né? Mas é parte do processo evolutivo, digamos assim, da humanidade, né? Da grande ordem das coisas. O que a gente pode escolher, aí como diria Gandalf, né, no Senhor dos Anéis, quando ele tá lá com o Hobbit e parece que tudo vai morrer, né, os monstros vão invadir lá a cidade da Torre Branca e vão matar todo mundo, e ele fala pro Hobbit, cara, o que a gente pode fazer não é reclamar do tempo em que nós nascemos, mas sim escolher o que fazer com o tempo que nos foi dado. Essa é a nossa escolha. Então nós escolhemos estar aqui para falar sobre isso, né? E quem sabe, né, a partir do que a gente está fazendo aqui, amenizar as dores desse período de transição e contribuir para que ela aconteça da forma mais rápida e abarque melhorias para mais pessoas no menor espaço de tempo. Boa noite, Deixa eu só pegar as perguntas do chat, Walter, para matar, porque o pessoal do chat ficou para trás, tá? Aí eu bato aqui as do chat rapidinho e a gente fecha com perguntas abertas. É uma pergunta anônima, né? Qual é o risco de surgir um novo establishment se utilizando, por exemplo, um complô de várias baleias de Bitcoin para manter uma hegemonia do capital, assim como a moeda fiduciária? Não acho improvável, tá? Ah, o Bitcoin descentraliza o dinheiro. Tá, o Bitcoin descentraliza o dinheiro. Mas quem domina os meios de produção? Quem domina os meios de extração de commodity? A indústria, a grande ordem das coisas. Você tem que ser, no mínimo, cara, inocente para achar que matar o dólar salva o mundo. Porque o dólar é só um instrumento. O poder não está no dólar. O poder está em outro lugar atrás do dólar. Então, eu acho que existe esse risco. Existe, sim, o risco desses caras terem a capacidade de, se eles decidirem, acumular uma quantidade de bitcoins tão grande que eles enviesam o jogo para eles no futuro e ninguém se liberta. E é por isso que eu boto essa frase que está aqui atrás. Bitcoin não é sobre descentralizar dinheiro. Bitcoin é sobre descentralizar a confiança, cara. Porque a confiança é que manda. Se nós descentralizamos a confiança e o establishment sequestra o Bitcoin, então eles que fiquem com o Bitcoin e a gente se reinventa de novo.
A caixa de Pandora que foi aberta não é a caixa de Pandora do Bitcoin, por mais que a gente gostaria que fosse. A caixa de Pandora que foi aberta é da ideia de que uma blockchain pode existir. Os primeiros modelos da prensa impressa, imagina que o Papa falou lá, pô, prensa impressa vai acabar com o meu rolê. Manda destruir todas as prensas impressas. Não faz diferença, porque agora nós sabemos que nós podemos criar prensas impressas. E novas prensas impressas seriam criadas. Então, para mim, cara, blockchain é mais importante do que Bitcoin, mais importante do que Ethereum, mais importante do que qualquer token que exista hoje. É a ideia de que nós podemos, assim que nós quisermos, criar tecnologias para fugir da centralização. E a pergunta da Andrea, será que a Web3 vai mesmo reverter a grande desigualdade que vivemos, ou ao final vai reproduzir um modelo que nos trouxe até aqui? Eu espero, Andrea, que alguma coisa no meio do caminho, tá? Não sei se ela chega a reverter a grande desigualdade, mas eu espero que ela consiga amenizar ou diminuir a desigualdade em algum modelo intermediário no médio prazo. Do chat é isso, pessoal. Alguém mais quer fazer pergunta aberta aí na voz? Não sei se o Walter Eu queria complementar. Mas daí depois você pode manda, tocar aí, Walter, fica à vontade. Antes de tudo. Tem duas pessoas falando, eu não consigo identificar. Quer falar primeiro? Pode falar. Então, Walter, deixa eu falar aqui, porque eu tô aqui de Portugal, cara, e tá bem tarde já. Então, queria só fazer um complemento aí, agradecimento antes de tudo, né? Eu queria muito acompanhar aqui e mandar um abração aí pro Casta, para toda a comunidade aí, que realmente deu certo isso. E comentar também que tô muito feliz que essa reunião e esse devaneio aí de tecnofilosofia deu certo. Somente isso aí, porque eu preciso me recolher, que aqui já passou da 1 da manhã, pessoal. Obrigadão por tudo aí. Walter. Boa noite. Eu queria fazer uma ponderação e também uma provocação ao mesmo tempo, porque eu acho que o que a gente está vivenciando hoje com a descentralização, e eu concordo plenamente que a blockchain é o pilar de tudo, e eu não sou nem especialista nisso, eu sou jornalista, mas tem muito a ver com o anarquismo. O anarquismo é assim, todo mundo acha que anarquismo é bagunça, e anarquismo nunca foi bagunça. É essa a história que a gente tem que recontar. Se tivesse tecnologia no tempo do anarquismo, nós estaríamos falando exatamente disso, de descentralização, de formação de regras, que a comunidade é protagonista, e não, os líderes apenas orientam, mas não são o porta-voz das coisas, quer dizer, eles são porta-voz, mas não são os condutores da história. E o que a gente está vivendo com essa descentralização proposta da blockchain é isso. Eu provoquei isso há umas 3 semanas atrás aqui no grupo, foi quando eu justamente falei que a gente precisava ser original. E original, para viver num mundo que a gente sonha que seja descentralizado, exige um pouco de utopia, exige um pouco de sonho, mas exige um pouco de esforço mental para contribuir para que isso aconteça. De como se formar o seu bairro se comunicar com outro bairro, e outro bairro se comunicar com outros, e aí formando regiões complexas, e atuarem das mesmas maneiras, dos mesmos modos, com as mesmas filosofias, mas de modo autônomo. Então, eu acho que essa discussão, ela não passa pelo dinheiro, pelo negócio, ou porque o futuro está implicando que isso vai modificar nosso sistema de vida, mas passa por isso, por esse conceito de respeito mútuo, de respeito às comunidades, de respeito às ideias, de uma coisa que já existiu e que foi muito forte, e que foi sufocada pela Rússia e pelos Estados Unidos ao mesmo tempo. Então você veja que o inimigo vinha de qualquer lado e atirava de qualquer lado. Eu acho que isso vai acontecer uma hora com a descentralização. Eles vão tentar corromper essa ideia de que você possa ter uma comunidade autônoma, com regras autônomas, e que sirva para a comunidade e não aos interesses das grandes corporações. Então, é uma reflexão que eu estou fazendo.
em função disso, porque eu acho que a história já nos conta muita coisa, ela só não agrega a nova tecnologia porque faz parte desse nosso novo tempo, né? E eu acho que a inteligência artificial tem tudo a ver com isso, do modo que vai ser usada, do modo que nós vamos ter o controle sobre ela, se ela é um risco ou não é um risco para tudo isso acontecer, né? Ou da forma negativa ou positiva. A gente acabou de sair de uma aula agora que justamente estava se falando sobre isso. Quais são os riscos de uma coisa nefasta em relação à tecnologia? Só vai ter risco se a gente permitir, não é? Só vai ter risco porque a tecnologia não anda, não caminha, não vê. Ela mexe com dados, ela rouba dados, ela reconfigura dados. Agora, quem tem essa ciência de ver o mundo como ele é, ou o mundo como deseja, somos nós. Então, como a gente vai construir isso depende muito do que a gente vai fazer e de como a gente vai pensar. Não excluir a história e achar que tudo isso é novo. O conceito não é novo. Você pensar utopicamente não é novo, não é novidade, mas tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo agora. Pô, perfeito, Walter. É um excelente fechamento para a gente terminar com uma consideração em cima da sua fala, tá? Vale esse disclaimer, tá? Anarquismo não é um conceito unificado, até porque se ele fosse um conceito unificado, ele seria centralizado, tá? Existem diferentes vertentes, né, dentro da filosofia anarquista, algumas delas possuem estruturações mínimas e prevêem a possibilidade de que as pessoas se organizem, por exemplo, mas na visão do Timothy May, tá, que foi o cara que assinou o Manifesto Criptoanarquista, a visão do Timothy May era: só quero saber de quebrar o governo e o resto não importa. Tem uma entrevista muito boa onde ele tá falando com o repórter, e o repórter fala para o Timothy May: cara, vamos dizer que isso aí dá certo, que vocês cypherpunks botam para ferrar, e vocês criam uma tecnologia e vocês arrebentam com todos os governos da humanidade. E aí? Aí, cara, o Timothy May olha para a câmera e fala: aí a gente vê, sei lá. Então, cara, e aí a gente vê, sei lá, não é uma resposta boa o suficiente, tá? E é por isso que a gente procura vertentes mais estruturadas, mesmo dentro da filosofia anarquista. Existe, às vezes, uma visão nossa, tá, de que a culpa é do governo, de que a culpa é do establishment. Em parte cara. Mas, em parte, a culpa é de quê? De que nós não seríamos capazes de criar uma sociedade tão funcional quanto as sociedades corruptas que nos regem hoje. Nós quebraríamos no meio do caminho. No fundo, cara, seres humanos vão colar no lugar onde eles se sentirem mais seguros, porque se trata do instinto de sobrevivência. Se você tiver um lugar que te dá medo, mas que é utópico e anárquico, contra um lugar que é mais distópico, mas te dá segurança para você poder criar o seu filho, para você poder trancar a porta da sua casa e não ter medo que alguém vá arrebentar aquela porta e, sei lá, fazer uma violência com as pessoas que você ama, você vai escolher se subjugar a outros seres humanos. Nós não vamos salvar o mundo, digamos assim, ou cripto não vai dominar o mundo, porque nós vamos conscientizar 8 bilhões de pessoas dos ideais utópicos. Não é assim que funciona. Nós temos que construir, com um número reduzido de pessoas, uma sociedade descentralizada que funciona melhor que uma centralizada. E aí, naturalmente, as pessoas vão olhar para uma, vão olhar para outra e vão escolher ir para aquela que funciona melhor. E isso não é um processo de conscientização, isso é um processo de construção. E eu concordo muito contigo que essa construção não é nova. Essa construção tem sido buscada há muito tempo. Qual que é a novidade agora? É que agora a gente tem uma tecnologia nova. Do mesmo jeito, cara, que antes da prensa impressa era uma coisa, depois era outra. Antes da internet era uma coisa, depois é outra. Antes da blockchain era uma coisa, e depois da blockchain é outra. Tá? É isso, pessoal. Queria agradecer aqui ao Walter pelas reflexões finais e agradecer a todo mundo pela presença, que vamos encerrar por aqui. Acho que o nosso host pode vir aqui dar as últimas palavras, né? Pra quem tá aí, se quiser apertar o Czinho aí, dá umas palminhas, galera.
Pô, valeu, pessoal. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje no Metaverso. Casta, só agradecer, cara, sempre agradecer. Sinceramente, é sempre uma aula, enfim. É, cara, é absurdo, assim, o nível de conhecimento, a didática, a entrega. Tenho certeza que, putz, a galera gostou bastante. O feedback que tem aqui, o feedback das comunidades no Insta que eu pude acompanhar aqui, cara, foi sensacional. Novamente, obrigado por ter aceitado o convite, por vir aqui compartilhar. A casa está sempre aberta para você, a comunidade está sempre aberta. Foi sensacional essa tua presença. Para todo mundo da comunidade, para quem não é, para os convidados, sejam muito bem-vindos. Obrigado por todo mundo que compareceu. Novamente, só faz sentido isso aqui que a gente faz, porque tem gente para vir falar e para gente para vir ouvir. Então, acho que é mais um modelo para a gente poder democratizar, para a gente poder levar o conhecimento. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não teve a oportunidade ainda de conhecer o Casta pessoalmente, ou ver uma das suas palestras, ou enfim, participar de algum podcast, de algum vídeo dele, e talvez teve essa oportunidade de ver aqui no Metaverse. Então a gente fica bastante feliz em poder entregar isso. Acho que essa é a nossa finalidade aqui dentro do Metaverse, usar como uma ferramenta para levar e entregar cada vez mais. Comunidade, convidados, Casta, muito obrigado. Acho que a gente fica aqui por essa semana. Semana que vem a gente tem mais, no mesmo horário, no mesmo ambiente. E obrigado por todo mundo que compareceu, galera. Valeu mesmo. Valeu. Ó, o Doug fez uma gota pra gente, cara. Ele perguntou se pode colocar a gota pra gente mintar. Porra, manda aí, Doug. Manda o link aí, cara. Massa demais, pô. Manda pra gente aí, Doug. Qual que é o bizu da gota? Bom demais, cara. Bom demais. Casta meta. Casta meta. Aí a gota. Sensacional. Vamos, Muito bom. vamos, hora de mintar, né? Aí o código É. e a senha Casta meta. Boa. Você tem o link aí, Doug? Manda aqui. Manda aqui o link. Aí a galera vai entrando também e vai mintando. Maravilha. É gotas.social o link. Ele vai registrar, tá, pessoal? Fiquem boa. aí com o negócio aberto. Boa. E, Casta, como é que foi a experiência? Quiser compartilhar um pouquinho? A gente, normalmente, o nosso ambiente, a gente sempre faz 2 horas, né? Então, não sei se você quiser compartilhar mais alguma coisa, se você já tiver que sair, fica à disposição e fica à vontade, amigo. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque hoje é dia de jantar de fora. Tá todo mundo meio que esperando eu aparecer lá, mas também não tem tanta pressa assim não, cara. Pra mim, cara, foi uma experiência maravilhosa. Vou te falar que eu gostei pra caramba. E, bicho, só tenho a agradecer, assim. Acho que a gente tem que continuar divulgando esse modelo. Temos que fazer isso mais vezes, sacou? Porque não se trata só de juntar pessoas no metaverso, mas de criar novos espaços, né? Isso mexe com a maneira como a gente se sente, cara. Esse é um novo espaço. Nós podemos criar aqui da maneira como nós desejamos criar. Então, eu falei, cara, pô, senti saudade do Pug, né? Aí o cara vai e, porra, teletransporta um Pug gigante e coloca aqui. Pode parecer besteira, mas isso tem um pouco daquele viés que o nosso colega falou, de um ideal anárquico, de você ter a liberdade de se expressar e de procurar as coisas que você gosta, as coisas que você quer. Então eu, gostei bastante, tem até um Chaves ali no fundo, cara, puta, muito irado. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes, sacou? Vamos trabalhar mais nisso. O Rafa deve fazer uma fotinho de geral. Vamos fazer uma fotinho de geral, pô. Vem aqui na frente, podia galera. Vir todo mundo pro palco e a gente faz uma foto. Chega aí. Traz o avatar aqui pro palco. Bora. Zuluzeira, Rafa. A gente encerra com a fotinho e aí eu vou jantar. Boa. Venham, pessoas, tirar fotinho no palco. Chega aí, Rafael, Alice, Walter, Carlos, Zulu. Tem um Explorer que tá chegando também. Um Exploring. O Dext. Chega aí, Fábio. Bora, galera. Ó, a gota ficou irada, hein? Curti. Boa, depois eu jogo ali também na... Ah, tá aqui já, né? Top.
Vou tirar uma fotinha aqui com o Pug também. Tô pegando o Pug. Põe o Pug. Pega o Chaves também. Tô brincando, vai. O Pug tá bom já. Bom demais. Caraca, galera, bom demais. Top. Tirei da minha parte que eu já tirei. Tirei algumas já. Maravilha. E é isso. Isso aí, gente. Maravilha, viu? Boa noite pra todos aí. Nos vemos numa próxima. Valeu, Casta. Obrigadão, irmão. Obrigado a todo mundo que compareceu. Até quinta-feira que vem, galera. Falou. Valeu.